tudo bem? Seja bem-vindo ao MP na Web. É um programa que hoje nós trabalhamos tanto na televisão quanto na sua web. A gente vai estar aqui falando sobre Ministério Público, sobre as suas ações, sobre o trabalho desenvolvido pelos promotores e procuradores de justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. E hoje eu tenho uma convidada especial, uma pessoa com quem eu conversei há 10 anos atrás, uma pessoa que há muito tempo, esses 10 anos, a gente conversou em Ponta Porã, quando eu estive lá batendo um papo com ela, só que agora ele está em Campo Grande, assumiu uma nova função dentro do Ministério Público, e eu quero conversar com ela a respeito dessa nova função, que é a promotora de justiça, Clarissa Carlotto Torres. Tudo bem, doutora? Olá, Valéria, tudo ótimo, e com você? Tudo ótimo. Depois que você me deu a notícia que foram 10 anos, doutora, deu uma síncope aqui. Passou muito rápido, né? Muito rápido. Você ficou quanto tempo em Ponta Porã, doutora? Em Ponta Porã eu fiquei 10 anos. Depois eu passei por um curto período em Sidrolândia e agora, desde maio de 2020, eu sou titular da 72ª Promotoria de Justiça aqui na capital. E você agora está na Casa da Mulher Brasileira? Sim, a Promotoria de Justiça é situada na Casa da Mulher Brasileira. Que está de aniversário. Então, você chegou num lugar totalmente diferenciado, né, doutora? Porque a Casa da Mulher Brasileira, a gente sabe que ela é um trabalho diferenciado, um trabalho que em poucos estados do Brasil tem a Casa da Mulher Brasileira, e é uma referência, Mato Grosso do Sul é uma referência. Deixa eu desligar meu celular aqui. E é uma referência no trabalho da Casa da Mulher Brasileira, e você está aqui desde maio. Como é que foi essa troca de Ponta Porã para a Casa da Mulher Brasileira? Eu vejo como um desafio enorme mudar de assunto tão repentinamente, porque eu fiquei durante 10 anos trabalhando na área criminal e na área de execução da pena, né? Depois eu estive em Sidrolândia por um curto período, passando pela infância, patrimônio público, e finalmente chegando à capital para trabalhar com um assunto que é super envolvente, muito interessante e que eu estou muito feliz de estar aqui. Você falou mesmo que é tão apaixonante que você já se entregou por inteiro aí no trabalho, né, doutora? Quando eu comecei meu trabalho aqui na Casa da Mulher, eu já vi de cara que é um lugar diferente. É um lugar onde realmente as pessoas estão voltadas para oferecer o melhor atendimento para a mulher vítima de violência, né? Então eu não podia estar num lugar melhor, com muitos desafios pela frente, mas adorando cada minuto. E você chega num momento diferente, que é o momento de pandemia, né? Já é um trabalho diferenciado nesse momento, né, doutora? Sem dúvida, porque a gente tem o desafio de buscar o acesso à mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, porque houve uma queda sensível no número de atendimentos da Promotoria de Justiça e da Casa da Mulher como um todo, em razão da pandemia, né? Houve uma redução no número de atendimentos. Então, a gente sabendo que a violência contra a mulher continuou, porque não foi por causa da pandemia que agressores, né, maridos, companheiros violentos deixaram de ser violentos. Pelo contrário, na verdade, houve um aumento, porque falta de dinheiro, perda de emprego, abuso de álcool são fatores que geram estresse, que geram a possibilidade da mulher que esteja vivendo com o agressor de sofrer ainda mais violência. Talvez seja esse o motivo das pessoas estarem em casa e aí o marido não sai de casa, ela também não vai se deslocar até a Casa da Mulher Brasileira, porque o atendimento continuou normal, né, doutora? Sim, nós temos o medo natural da pandemia, né, do contágio, mas nós também temos muitos casos de mulheres que permaneceram em casa sem poder sair, porque o agressor estava em casa, e toda essa questão em volta da pandemia, especialmente a financeira, impede a mulher de nos procurar, porque a Casa da Mulher ela é distante do centro da cidade. Então, a gente sabe que muitas mulheres com muitos filhos, por exemplo, não têm condições financeiras de vir aqui para pedir ajuda. Então, doutora, existe um perfil dessa mulher que busca a Casa da Mulher Brasileira? Porque a gente sabe que a violência ela não tem
status social, ela não tem econômico, mas existe um perfil dessa mulher que busca a Casa da Mulher Brasileira? Primeiro é importante que as pessoas que estejam nos ouvindo saibam que a Casa da Mulher Brasileira, ela não é só para atendimento a vítimas de violência doméstica e familiar. Ela é também para atendimento de mulheres vítimas de violência de gênero. Então, nós temos aí crimes sexuais, nós temos várias outras situações, como, por exemplo, violência institucional, violência sexual, tráfico de pessoas, sendo a violência doméstica e familiar uma das modalidades, né? Então, é um público amplo, embora a violência doméstica e familiar seja o nosso maior público. Nós atendemos todos os tipos de mulher, porque violência doméstica, ela não tem classe social, ela não tem religião, ela não tem raça, ela não tem nível de escolaridade, cultura, é todo mundo. E como que uma mulher que precisa desse atendimento, ela vai chegar até a Casa da Mulher Brasileira, doutora? Como é que ela é atendida aí, a partir do momento que ela entra à porta da Casa da Mulher Brasileira? Quando a mulher ela entra aqui pela porta da casa, ela vai ser primeiro atendida pela recepção. É um dos locais mais importantes, porque é a partir dali que a recepcionista, que é capacitada para o atendimento... São pessoas totalmente capacitadas e preparadas para receber essa pessoa, né, doutora? Sem dúvida. Todas as pessoas que trabalham aqui na casa, elas são preparadas para fazer um atendimento humanizado de acolhimento, em que a vontade da mulher é que vai prevalecer. Então, ela entra pela recepção. A partir dali, ela pode ser encaminhada seja pela DEAN, se ela quiser só ser atendida na polícia, ela pode ser encaminhada para um atendimento na vara que trata das medidas protetivas, ou para uma orientação jurídica na Defensoria Pública, ou até mesmo para procurar algum tipo de atendimento aqui no Ministério Público. Ou, que é o mais comum, para que ela seja atendida pelo setor psicossocial da casa, que é quem faz a escuta qualificada. A Casa da Mulher, ela tem previsão de ter 3 equipes com 8 profissionais. Por quê? Porque o serviço da casa, o serviço psicossocial e o serviço da polícia, eles são prestados 24 horas. Então, você tem equipes fazendo rodízios para fazer o atendimento da mulher. Aí ela vai contar o relato, vai haver a escuta. Se ela estiver acompanhada de crianças, as crianças vão ficar num lugar separado, numa brinquedoteca, com uma técnica que vai ficar com essas crianças, vai observar essas crianças. E a partir dali, com a conversa, é que vai ser decidido o que fazer, qual vai ser o rumo que ela vai tomar. Entendi. E ela tem, na maioria das vezes, eu já cheguei a presenciar isso, mulheres que chegam com essas crianças, né, doutora? E sim, muitas vezes ali, sem alimentação, precisando de uma ajuda psicológica, crianças que já nem têm mais uma vida tão infantil assim, mas também recebem esse acolhimento. Recebem. E muitas mulheres que não têm para onde ir, às vezes elas não têm vínculo com os familiares, até pela própria situação que ela vivencia, porque muitos agressores tendem a tolher as mulheres, né, impedindo que elas tenham contato com a família, que elas tenham contato com os amigos. Então, a gente tem muitos casos de mulheres que estão em situação de risco, que há até um risco à integridade física delas, que elas permanecem aqui na casa no alojamento de passagem. Então, elas podem ficar aqui até 48 horas, acompanhada dos filhos. Nesse período, as técnicas da casa vão fazer um levantamento, vão tentar buscar familiares, pessoas que possam recebê-las. E nos casos onde não é possível e há um risco à integridade física da mulher, ela vai para um local sigiloso aqui na cidade, que é o abrigo onde essas mulheres ficam por uma temporada também. Elas podem ficar por quanto tempo nesse abrigo, doutora? Eu não tenho certeza, mas ficam com as crianças? 2 perguntas. Quanto tempo e as crianças vão juntas? Ficam com as crianças e, se não me engano, são 6 meses. Até ela conseguir um lugar aí que ela consiga levar a vida dela em frente, né, doutora? Porque nesse período ela vai receber atendimento psicológico, ela vai receber acompanhamento psicossocial, ela vai tentar buscar meios de refazer a vida dela. Aqui na Casa da Mulher existe a FUNSAT, que é quem faz
oferece curso, tenta inseri-la no mercado de trabalho, porque muitas mulheres que estão inseridas no ciclo de violência, elas são mais vulneráveis ainda porque elas não trabalham fora, então elas ficam naquela ideia de que elas nunca vão conseguir sair, que elas dependem do agressor. Às vezes outras nem percebem que são elas quem sustentam a casa, por exemplo. A gente já teve vários relatos aqui, mas é uma dependência emocional tão grande que você não consegue ver o que está ao seu redor e o quanto que ela é capaz de sair dessa. Doutora, e como é que o Ministério Público atua nesse momento? Bom, a nossa Promotoria de Justiça, ela tem várias atribuições, né? A gente atua, então, falando nas medidas protetivas concedidas pela Terceira Vara de Violência Doméstica e Familiar, que fica aqui na Casa da Mulher. Então, a gente se manifesta nessas medidas, em muitas ocasiões, essas medidas vêm para a gente com notícia de descumprimento, que é bastante comum. O agressor, essa medida protetiva é o quê, por exemplo? A medida protetiva é uma medida cautelar, é um dos mecanismos de defesa da mulher mais importantes da Lei Maria da Penha. Estando ela em situação de risco e dentro do que dispõe a Lei Maria da Penha, o juiz vai emitir uma ordem, né, de restrição ao agressor, né, proibindo ele de se aproximar da mulher, proibindo ele de manter contato com a mulher, com os familiares, com testemunhas, por qualquer meio. Então, ele está proibido de chegar perto, porque vai haver uma fixação de uma distância mínima. Ele está proibido de manter contato. Ele não pode ligar para a mãe da mulher, ele não pode ligar para o filho. Ele está proibido de manter contato. Caso isso aconteça, ele entre em contato, o que pode vir a acontecer com esse agressor? Eu sei que eu estou correndo um pouco assim para que as pessoas consigam entender mesmo. Olha, está acontecendo comigo, então quero saber o que vai acontecer com ele. Porque, na verdade, a pessoa se sente oprimida, né, doutora? Sim, a mulher, sem né? dúvida. A mulher se sente muito mais oprimida. O que acontece? Quando o agressor descumpre a medida protetiva, a mulher precisa comunicar. Porque se ela não informar, a gente não tem como saber. Porque não é um policial que fica parado na porta da casa dela esperando que as coisas aconteçam, né? Não tem nem como se fazer uma coisa dessa, né, doutora? Isso não vai acontecer, embora a gente tenha o apoio da Patrulha Maria da Penha, que é da Guarda Municipal, e do Promuse, que é o Programa Mulher Segura da Polícia Militar, que eles também acompanham o cumprimento das medidas protetivas, mas eles fazem visitas periódicas, e são muitas medidas protetivas, então a chance dela ter uma visita da polícia toda semana lá é nula, entendeu? Então, a gente precisa que a mulher que esteja sofrendo isso e que ela tenha uma medida protetiva, se houver o descumprimento, ela precisa ouvir a polícia, se ela achar que é o caso, ela pode procurar o Ministério Público, ela pode procurar a Defensoria Pública, ela pode até mesmo ligar na Terceira Vara aqui e noticiar o descumprimento. Feito isso, cada caso é um caso. Se o caso for muito grave de descumprimento, por exemplo, o agressor foi até a casa da mulher, agrediu fisicamente, ameaçou de morte, levou uma arma, nesses casos, a gente vai pedir o quê? A prisão preventiva dele, porque houve um descumprimento da medida protetiva. Ou algum outro caso, eu estou dando exemplos assim do que a gente vê aqui, tá? O agressor insiste em ir na casa da mulher. Ele fica ali rodeando, né? Fazendo aquela pressão. Sim, fica na esquina, cuidando, manda mensagem de celular para ela. Isso pode gerar uma medida cautelar alternativa à prisão, que seria, por exemplo, a monitoração eletrônica, que é o uso da tornozeleira eletrônica, junto com o dispositivo de segurança, que a gente chama botão pânico. É possível. Ou num caso mais simples, de só quando ele liga, pede para voltar, ou manda recado por alguém, pode também ser uma advertência. Então, depende da gradação da gravidade da violação. Mais simples, advertência, média, monitoração eletrônica, grave, prisão preventiva. Doutora, e se a mulher se arrepender? Aquela mulher que muitos anos de relacionamento, a gente até entende, né? São muitos anos de relacionamento, são os filhos que eles têm juntos, e a esperança de que essa pessoa possa mudar, possa ser diferente. E a partir do momento que ela se arrepende, doutora, como é que fica a justiça?
Infelizmente, a gente ainda vive na cultura de que a mulher é a responsável pela felicidade de todos, né? Então, muitas se colocam nessa situação. Ah, meu Deus, ele é um bom pai, eu não vou queimá-lo. A gente tem filhos, ele trata bem os filhos. A gente sabe que é muito difícil para a mulher inserida no ciclo de violência romper o ciclo. As pesquisas mostram que elas levam, em média, 10 anos para romper. É muito tempo, né? Então, a gente tem muitos casos de mulheres que pedem a medida protetiva e depois elas retornam para pedir a revogação. O Ministério Público entende, nós entendemos, que deve vigorar, deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade da mulher. É ela quem decide, no caso da medida protetiva, se ela vai continuar com a medida ou não. Porque, Valéria, como a medida protetiva é uma medida cautelar, né? Ou seja, pressupõe-se que há um risco para ela. Se ela aceita o agressor de volta para morar com ela, não tem mais risco, concorda? Então, não tem medida cautelar. Logo, a gente pede a revogação. Então, se a mulher quiser revogar, ela pode nos procurar. Nós não vamos julgá-la, nós não vamos dizer para ela o que ela deve fazer. É ela quem decide. E se voltar a acontecer, o Ministério Público atua novamente. Se voltar a acontecer, ela pode entrar em contato com a gente, ela pode vir aqui novamente. Se estiverem presentes os requisitos para concessão de uma medida cautelar, nós vamos pedir. Doutora, o assunto, como você mesma disse, é muito interessante. A gente passaria horas aqui conversando. Sim. Já estourei meu tempo há horas, já estão me avisando aqui, olha, já acabou o tempo. Mas é que é um assunto mesmo interessante e um assunto importante para que a gente... Assim, uma última pergunta que eu acho que as pessoas também ficam em dúvida. Quanto a esse agressor, existe uma forma também de ajudar? Porque às vezes essa pessoa está sofrendo por algum tipo de problema, sei lá, mas existe como ajudar? A Casa da Mulher pode ajudar? A Casa da Mulher, ela é voltada para atendimento da mulher em situação de violência. Então, aqui, o agressor ele não vai receber nenhum tipo de orientação. O agressor ele entra aqui na Casa da Mulher, talvez para ir na delegacia. Mas ele não tem acesso às demais dependências da casa, porque não faz sentido ele encontrar a mulher aqui dentro, né? A Lei Maria da Penha, quando ela entrou em vigor em 2006, nesse primeiro momento, difundiu-se muito a ideia de que ela é totalmente voltada para a defesa da mulher em situação de violência, vulnerável. Então, havia ali a previsão para você fazer políticas públicas voltadas para a educação, para levantamento de dados, para proteger a mulher, para que a palavra da mulher prevalecesse. Então, a gente tem tudo uma história, porque antigamente não existia legislação. Era uma necessidade mesmo. Era uma necessidade, exatamente. Só que no ano passado, houve uma alteração na Lei da Maria da Penha, incluindo nas medidas protetivas a obrigação do agressor frequentar grupos reflexivos. Então, isso é uma política pública que nós buscamos fomentar junto ao Estado e ao município para que eles ofereçam os grupos reflexivos aos agressores. Porque a gente sabe que muitas famílias que têm a violência dentro de casa são famílias que adoecem. E muitas mulheres não querem, às vezes, se separar do agressor. Elas querem que ele se cure, por exemplo. É muito comum a gente escutar isso. Ele busque um tratamento, né? Exatamente. É a esperança do relacionamento, né? Exatamente. Então, assim, criando os grupos reflexivos, que são grupos que têm muito índice de sucesso, a gente acredita sinceramente que o agressor, ainda que ele não reate com a mulher, nos próximos relacionamentos, ele consiga ter uma vida mais saudável, né? Do ponto de vista emocional. Tentativa, né, doutora? Sim, então é super importante a criação, a fomentação dos grupos de reflexão para homens. Doutora, nós não falamos de alguma coisa que você acha importante a gente deixar aqui pontuado para essa mulher, caso necessite aí buscar a Casa da Mulher Brasileira, que completou 6 anos esse ano, né? Sim, 6 anos. O Ministério Público, nesses 6 anos, apresentou 86 mil manifestações entre atuação judicial, extrajudicial e atendimento. É um número muito grande.
Houve uma diminuição em relação a 2019 e 2020 por conta da pandemia. Em 2019 nós tivemos 30 mil manifestações na promotoria, em 2020 nós tivemos 22 mil. Então a gente verifica que houve um decréscimo por conta da pandemia, né? Então, mas mesmo assim são números enormes e que demonstram o quanto que esse assunto precisa ser discutido, tratado, levado para as escolas, levado para todos os lugares. A sociedade civil precisa se engajar. Nós precisamos mudar a mentalidade de que falar de violência doméstica e familiar contra a mulher é só um assunto do poder público, não é. A gente precisa do movimento da sociedade civil também. Mas eu queria te falar, Valéria, eu queria elencar as outras medidas de proteção que eu acho importante que as mulheres saibam, porque eu já comecei falando para você da que restringe, né? Uhum. Mas, por exemplo, uma vez constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz também pode afastar o agressor do lar, o que é muito comum, né? Eles estão vivendo no mesmo teto, a mulher pede a medida protetiva, o oficial de justiça afasta ele do lar, e aí a juíza proíbe que ele se aproxime da vítima, que ele mantenha contato com ela. Ele também pode ser proibido de frequentar determinados lugares para proteger essa mulher, como, por exemplo, a família frequenta a mesma igreja. Ou proibi-lo de ir ao trabalho dela também. Desde que tudo isso possa preservar a integridade física e psicológica dela. É possível, excepcionalmente, que as visitas aos filhos seja restringida, mas aí depende de uma avaliação da equipe multidisciplinar, porque muitos agressores, eles acabam usando os filhos como uma forma de atingir a vítima. Então, a gente tem muitos casos assim. Então, é possível que, no caso concreto, isso aconteça. E também agora, aquele que eu te falei do ano passado, que foi introduzido pela Lei 13.984, que é o comparecimento do agressor ao programa de recuperação e reeducação e também acompanhamento psicossocial do agressor, através de atendimento individual. Acho isso bem importante, né, doutora? Também a balança, né? A tentativa, Sim. Pelo menos, porque o objetivo é manter essa família, né? Que esteja tudo bem, mas cada uma precisa da sua cura, né? Uma outra coisa importante também, que as pessoas saibam, é que as mulheres podem figurar como agressores pela Lei Maria da Penha. Pode ser o contrário? O agressor nunca vai ser beneficiado com uma medida protetiva, mas a mulher que estiver num relacionamento homoafetivo ou uma relação de mãe e filha em que haja a questão do gênero envolvida e esteja dentro do contexto da violência doméstica da Lei Maria da Penha, ela também pode sofrer as medidas protetivas. Olha que interessante essa questão de mãe e filha. Eu desconhecia totalmente isso. Mãe e filha, tudo depende... Se houver uma opressão, se houver... a filha ou a mãe pode buscar ajuda na casa pode buscar também, sim. Namoradas, mulheres que são casadas, elas também, se a mulher estiver sofrendo violência doméstica e familiar, à luz da Lei Maria da Penha, ela pode vir aqui pedir a medida protetiva e quem vai figurar como requerida vai ser a companheira, a esposa, a mãe, a irmã, a filha. É possível também. A proteção também. É a mulher mesmo, né, doutora? Visa proteger a mulher. Bem que você disse, que é um lugar bem interessante, né? A gente aprende tanto. Não tem como não gostar de trabalhar aqui, não tem. É muito interessante mesmo. Que coisa boa, doutora. Você me falou que estava muito feliz de estar aí, né? Sem dúvida, muito feliz mesmo. É uma grande oportunidade para a minha carreira. Legal. Doutora, só posso agradecer e espero que a gente não espere mais 10 anos para poder conversar novamente. Não, vamos conversar em outras oportunidades, porque logo, logo nós teremos vários projetos em andamento aqui, né? Só a gente esperar esse período mais estressante a passar, e aí eu tenho certeza de que a gente vai ter muito assunto para conversar. Ah, que coisa boa. Vou ficar, já é minha convidada para a gente bater um papo novamente. Com certeza. Meu amor, muito obrigada por trazer tanta informação para a gente, muito obrigada pelo trabalho que você vem fazendo aí na Casa da Mulher Brasileira, doutora. É muito bom a gente saber que tem um lugar onde nós, mulheres, podemos estar protegidas, né?
Eu é que agradeço o espaço, Valéria, e também para falar para as pessoas que estão nos assistindo, né, e nos ouvindo, que nos procurem. Para qualquer dúvida, os nossos canais estão abertos. O nosso telefone é 3318-3970, e eu vou passar também o telefone celular, que a gente tem um WhatsApp aqui da casa, que ele Pode passar que eu vou aproveitar, já vou colocar aqui na telinha, que daí as pessoas já copiam rápido. O telefone fixo é 3318-3970 e o celular é 998-25-0096. Doutora, Casa Mulher da Brasileira, 24 horas no ar, é isso? 24 horas no ar, exatamente. Obrigada, até a próxima. E a gente volta a se falar até desses projetos que você vai vir aí desenvolver e a gente, se Deus quiser, vamos estar juntas. Com certeza, foi um prazer falar com você. Prazer mesmo. Beijo, tchau. Beijo, tchau.